Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius de Menezes Schifferdecker e sou mestrando do programa de Ciência e Engenharia de Materiais e vou apresentar o trabalho relacionado ao poliácido lático coácido glicólico, o conhecido PLGA. Vamos falar então sobre a importância, os fundamentos da síntese e as aplicações. Vamos começar então com uma abordagem geral sobre o polímero. Quais são os seus meros, porque nós vamos investigar que ele é um copolímero, qual é a importância deste copolímero para o mercado, principalmente dentro da engenharia. Os processos de síntese, nós vamos ver que tem dois principais processos, dentre os diversos que são estudados dentro da academia. Vamos falar sobre algumas aplicações e citar, por fim, as referências. Então, de forma geral, o poliácido lático coácido glicólico, ele é um copolímero de poliéster sintético e biodegradável. Ele é um copolímero de ácido lático e ácido glicólico, que são poliésteres cuja principal característica é a ligação éster presente entre os meros. Nós vamos ver um pouco mais adiante o que é essa ligação éster, mas desde já a gente consegue perceber pela imagem abaixo, o monômero de lactídio mais o monômero de glicolídio se transformando no monômero de PLGA, onde a gente consegue perceber que a ligação entre os meros se dá entre o carbono ligado numa dupla ligação com oxigênio ao oxigênio do segundo mero, que seria o mero de glicolídio. Ele é um polímero com estrutura de cadeia hidrolisável, é também considerado um biopolímero reabsorvível, por conta da degradação ocorrer por hidrólise. Ele é biocompatível, não apresenta toxicidade alguma, por isso é muito estudado para a área biomédica, e ele é facilmente processado por diversas técnicas de manufatura de polímeros. Então, como já dito, ele é um poliéster e o grupo funcional éster está presente entre os meros da sua estrutura. O grupo éster, ele então tem um radical ligado a um carbono. Este carbono está ligado em uma dupla ligação com oxigênio e em uma simples ligação com um segundo oxigênio. Este segundo oxigênio volta a se ligar a outro radical. Ele também é um copolímero. Os copolímeros eles podem ser divididos entre estático, no qual os seus meros, os diferentes meros, estão distribuídos aleatoriamente pela cadeia. Pode ser também alternado, onde os diferentes meros estão alternados na cadeia. Então você vai ter o mero do lactídio, em seguida o mero do glicolídio, em seguida o do lactídio novamente e assim por diante. Pode também ser um copolímero em bloco, que é o caso do PLGA, onde a gente tem um bloco de lactídio posterior a um bloco de glicolídio, sucessivo a outro bloco de lactídio. E entre os copolímeros, para continuar, ele pode também ser enxertado. A principal cadeia polimérica vai ter um mero e as ramificações vão ser do segundo mero. O PLGA ele é também um poliéster relativamente hidrofóbico, ou seja, instável em condições úmidas. Como importância, o PLGA ele apresenta um menor tempo de degradação quando comparado a outros biopolímeros reabsorvíveis, como o PLLA, o PLA, o PGA e o PCl. Ele tem maior susceptibilidade à reação de hidrólise por conta do mero proveniente do ácido glicólico e algumas propriedades podem ser manipuladas através da composição dos meros, ou seja, um PLGA que possui 50% de lactídio e 50% de glicolídio vai ter um tempo de degradação, por exemplo, entre 1 e 2 meses. Um PLGA com 75% de lactídio e 25% de glicolídio vai ter um tempo de degradação de 4 a 5 meses. E já o PLGA com 85% de lactídio e 15% de glicolídio se degrada em 5 a 6 meses. Esses polímeros derivados de lactídio e glicolídio têm recebido muita atenção nas pesquisas de polímeros biodegradáveis alternativos, por conta de diversos estudos que demonstram a sua baixa toxicidade e, inclusive, é aprovado pelo Food and Drug Administration
para a utilização como sistema de liberação de fármacos. É muito importante salientar que a relação entre a razão de ácido glicólico e ácido lático com as propriedades físico-químicas do correspondente copolímero não é linear. Embora o PGA seja altamente cristalino, a cristalinidade ela se perde rapidamente em copolímeros de ácido lático e ácido glicólico. E essas mudanças morfológicas levam ao incremento nas taxas de hidratação e hidrólise. Então, como a gente percebe pela tabela que se apresenta no slide, diversas propriedades são alteradas com as diferentes concentrações de ácido glicólico e ácido lático presente na estrutura do PLGA. Como, por exemplo, temperaturas de transição, como transição vítrea e temperatura de fusão, e o tempo de degradação aproximado, como comentamos no slide anterior. Os processos de síntese mais estudados são a polimerização por abertura de anel, que nos possibilita a obtenção de um copolímero de alta massa molar, com propriedades mecânicas aprimoradas, e a polimerização por policondensação, que já nos possibilita a obtenção de copolímeros com baixa massa molar de até 5 kDa. Na produção desses polímeros, principalmente para aplicações médicas, são usados dois sais de estanho como iniciadores, o cloreto de estanho e o 2-etilhexanoato de estanho, abreviado como octanoato de estanho. Então, para o processo de abertura de anel, ele é um dos métodos mais utilizados para sintetizar o PLGA, e, como a gente percebe, essa copolimerização é uma reação de equilíbrio. O octanoato de estanho, como havíamos falado, ele é frequentemente escolhido como iniciador da reação de polimerização por conta de apresentar uma alta taxa de reação, um baixo grau de racemização e também pelo fato de ser aprovado pelo FDA. O mecanismo de reação do octanoato de estanho ainda não foi totalmente elucidado, apesar que muitos progressos recentes já têm sido reportados. Então, vários mecanismos têm sido propostos para a polimerização induzida pelo octanoato de estanho. Ele reage primeiramente com compostos contendo grupos hidroxilas para formar um alcóxido de estanho, o qual atua como iniciador da polimerização, sendo o alcóxido de estanho mais reativo que o próprio octanoato de estanho. Então, essa polimerização geralmente ocorre por um período de 2 a 6 horas, sob temperatura em torno de 175 graus Celsius e utilizando como iniciador o próprio octanoato de estanho. Durante o processo pode ser adicionado ainda álcool laurílico para tentar controlar a massa. O outro processo de síntese é a policondensação. A polimerização por condensação é uma reação em estágios, onde há formação de polímeros mediante algumas reações químicas intermoleculares que ocorre etapa por etapa. Normalmente envolve mais de um tipo de monômero e geralmente existe um subproduto de baixa massa molar, como a água, por exemplo, que vai ser eliminada no processo. Nenhum componente de reagente possui a fórmula química da unidade mero, que quase repete e a reação intermolecular ocorre toda vez que uma unidade de mero repetida, então, é formada. Algumas vantagens dessa polimerização é a rota ser mais econômica e, como desvantagem, tem a dificuldade em obter polímeros com elevada massa molar. Como comentamos, eles chegam até no máximo 5 kDa. Dentre as aplicações, nós reportamos aqui a primeira, foi inclusive da Vanessa Castro, que é doutoranda do Policom, aqui do Departamento de Mecânica do PGMAT. Então, o PLGA ele é muito utilizado como regeneração de tecidos, e nesse caso foi reportado a regeneração óssea guiada. Além desta aplicação, ele é muito encontrado também como sistema de entrega de medicamentos. Ele pode ser utilizado como microesferas, microcápsulas, nanopartículas, pellets, implantes e até filmes nanofibrosos. Por fim, algumas estruturas de suporte para o crescimento de tecidos também são muito reportadas como aplicações do PLGA. Além dessas aplicações, outras podem ser encontradas na área biomédica também, como dispositivos protéticos e implantes cirúrgicos. Eu deixo aqui, então, o último slide com as referências que foram utilizadas e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.